A grande diferença da lei de Hess dos outros casos é que a lei de Hess te entrega uma possibilidade. Vamos ver o que diz o enunciado dela. Segundo a lei de Hess, uma reação química terá o seu ΔH, dependente apenas do início e do final, e não do número de etapas que ela passou. Em outras palavras, significa o seguinte: vamos pegar aqui uma reação hipotética, onde o C juntou com o O2, formando o CO2. Segundo a lei de Hess, esse ΔH seria então o ΔH1, de modo que se eu conseguir fazer o processo que parte dos mesmos reagentes e chega ao mesmo produto, o ΔH tem que ser igual a esse aqui. Então, olha só, se eu pegar essa reação em duas etapas, onde primeiro eu formo monóxido de carbono e depois o monóxido de carbono gera o gás carbônico, eu tenho duas etapas, por exemplo. Nesse caso, eu vou ter aqui um ΔH2 e aqui um ΔH3. Olha que interessante. Segundo a lei de Hess, como eu estou partindo nos reagentes que são as mesmas substâncias e chegando na equação global, é obrigatório essa reação ter de um mesmo ΔH. Então, no final das contas, o ΔH do processo global, chamado de ΔH1, vai ser o somatório do ΔH2 mais o ΔH3. Acontece, senhoras e senhores, que um dia de prova, uma questão da lei de Hess vai ser indicada aos senhores algumas etapas. E você vai ter que olhar para essas etapas para descobrir o ΔH de processo global. A grande diferenciação deste caso para os casos anteriores é que agora nós não teremos que fazer produto menos reagente ou antes da seta mais depois menos. A grande diferenciação da lei de Hess é que nós vamos receber equações para conseguir chegar à equação global. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? No caso, o exemplo que eu quero mostrar para vocês é a obtenção do ΔH da seguinte reação: SO2 mais NO2 se transformando em SO3 mais NO, certo? Nosso exemplo aí. Ele pediu para a gente calcular o ΔH desse procedimento. E para calcular o ΔH desse procedimento, me foi fornecidas 4 equações. Veja só. Na primeira equação, eu vou ter N2 reagindo com 2O2, formando o dióxido de nitrogênio, com ΔH que vale exatamente mais 16.182. Na segunda reação fornecida, eu tenho N2 reagindo com O2, formando então 2NO, com ΔH que vale mais 43.200 calorias. Na terceira equação tem lá S8 mais 12O2 se transformando em 8SO3, com ΔH que vale menos 355.600 calorias. E por último, a última equação conhecida é S8 mais 8O2 se transformando em 8SO2. Muito bem. O ΔH desse procedimento seria, então, no caso, menos 567.680 calorias. Bom, como que nós podemos encontrar o ΔH nesse processo global a partir dessas etapas? Bom, para poder seguir, recomendo aqui com vocês, eu vou usar cores diferentes, tá certo? Vou usar aqui algumas cores diferentes para você conseguir enxergar o que eu quero te mostrar. Então, eu vou pegar aqui 4 cores distintas e você vai aprender como que nós obtemos o ΔH no processo global. O ponto-chave para resolver uma questão de Hess é compreender que essas etapas precisam levar à equação global. O plot twist da história é que as reações não estão, de fato, escritas como ocorrem. Eu vou precisar manejar a equação para conseguir chegar à equação global. A dica que eu te dou é que você perceba que, geralmente, cada equação vai contribuir para uma substância específica da global. Então, olha só o que eu quero que você faça comigo. Olhe para a primeira reação e me responda uma coisa. Que substância existe apenas na primeira reação e na equação global? É visível que na primeira equação só existe a substância NO2. Não existe NO2 em mais nenhuma e tem NO2 na equação global. Veja então que este NO2 que está aqui vai ser o mesmo NO2 que vai estar aqui. Só que, olha o problema que nós temos. O NO2 na minha global, que é a pergunta da questão, que é o que eu quero calcular no ΔH, eu tenho 1 mol e antes da seta. Na minha etapa, eu tenho 2 mols depois da seta. Eu vou ter que, então, pegar toda essa equação e para que essa substância esteja no lugar correto, na quantidade correta, eu vou ter que fazer duas coisas. Primeiro, quando eu quero que o reagente vire produto ou o produto vire reagente, eu vou ter que inverter a equação, fazendo com que o ΔH do sinal inverta. Afinal, se a reação no sentido é endo, no sentido oposto, ela é êxodo. Só que além de inverter, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir por 2. Por que dividir por 2? Porque eu tenho aqui 2 igual a 2 e aqui eu tenho apenas 1. Então eu já aprendi, já visualizei o que eu terei de fazer com essa equação. Vamos ler essa equação por equação para a gente poder organizar o raciocínio. Olha a segunda equação comigo.
O que existe na segunda equação e na global para você compreender como mexer nessa barra? O que só tem na 2 e na global? Tu concorda com o Veja então que na reação 2, nós temos 2 em O, ao passo que aqui nós temos apenas 1 em O. Eu vou ter que então pegar essa equação e visualizando que o lado está correto, não preciso inverter, mas a quantidade não está correta. Necessariamente vou então ter que dividir por 2. Então o que nós estamos fazendo? Estamos olhando para a equação global para verificar o que devemos fazer com cada etapa. Olha só, olha para o SO3 aqui na terceira equação. Percebeu que o SO3 na terceira equação é o mesmo SO3 que existe na global? O SO3 está aqui, ó. Só que veja bem, na minha etapa eu tenho 8 SO3, mas eu quero ter apenas 1. Então eu vou pegar essa equação inteira e eu vou dividir por 8, para que eu tenha a substância SO3, que só existe aqui, com relação à minha global, no lugar correto. Só que agora vem a última equação. Que substância existe apenas na última equação e na global? Só verificar que o SO3 é por 20. Você concorda que a última substância, a substância SO2, ela só existe o SO2 na minha terceira, na minha quarta etapa na global? Veja aqui, na etapa, o SO2 é o produto, enquanto que na global é o reagente. Então eu já sei que o lado certo não está. Qual que é o segundo problema? Eu tenho 8 mols de SO2 e eu quero 1 mol de SO2. Então eu vou ter que pegar toda essa equação aqui, pessoal, e além de inverter para que está certo, que é o que eu quero, eu vou ter também que dividir por 8, para que eu tenha as concentrações dos lados corretos. Normalmente, quando o aluno faz essa questão, o que o aluno erra? O aluno quer fazer a resolução da questão sem reproduzir as equações do jeito correto. Ou seja, o aluno só quer fazer o que eu fiz até o momento, e ele quer somar tudo e chegar na resposta. Mas como é que eu posso ter certeza se o que eu fiz está correto? Eu vou aqui reescrever as reações, a fim de verificar se, no final das contas, cortando substâncias iguais a lados opostos, eu vou chegar à global. Vamos tentar fazer junto? Olha só. Na primeira etapa, você chegou à conclusão que precisa se inverter e dividir por 2. Então vamos lá. O que era 2 vezes 2 vai virar apenas 1 entre 2. O que era 1 entre 2 vai virar 1 meio de 2. E o que era 2 ao 2 vai virar apenas 1 ao 2. O meu ΔH terá de ser então invertido. Ou seja, o que é o sinal positivo se torna um sinal negativo. Se eu pegar então e fizer a divisão por 2, eu preciso aplicar essa divisão por 2 em toda a estrutura, o que inclui ΔH. Então 16.182 dividido por 2 vai ser 8.091. Então aqui dá menos 8.091. Agora, vamos dar uma olhada juntos. Vamos dar uma olhada juntos na parte da segunda equação. Você chegou à conclusão comigo que na segunda equação tu tem 2 NO, e já que tu tem o NO como produto, o lado estava certo, mas a quantidade não. Por isso você falou para mim que a segunda etapa precisa ser dividida por 2. Quando eu divido por 2, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 meio de 2 mais 1 meio de O2, chegando então a NO. O meu ΔH, senhoras e senhores, não precisa mudar esse sinal, porque o lado está correto. No entanto, eu preciso dividir por 2. Eu vou ter então mais 21.600. Eu peguei então o valor aqui e dividi por 2. Excelente. Agora, olha só. O que nós vamos fazer agora? Eu preciso pegar essa equação e fazer o quê? Veja que o SO3 ele é produto. Então, ele está do lado correto, como mostrar na minha global. No entanto, na etapa são 8, eu quero apenas 1. O que justificou a minha divisão por 8. Quando eu dividir por 8, eu vou ter então o quê? 1/8 de S8 mais. Quanto é que é 12 dividido por 8? 12 sobre 8 é a mesma coisa aqui? 6 sobre 4. Que é igual a... Vamos de novo. 12 sobre 8. Olha só. 12 sobre 8. Vamos lá. Não existe como feio e não fazer 1. 6 sobre 4, que é igual a 3 sobre 2. Vamos colocar em uma 3 meios, já que ele tem tantas frações aqui. Eu vou ter então 3 meios de O2, se transformando então em SO2. No caso, o meu ΔH não precisa trocar esse nome, mas eu deveria dividir por 8. Para a gente não perder muito tempo, eu estou fazendo a conta aqui na calculadora, obviamente. Dividindo isso por 8, você chegaria a 94.450. Sinal ainda negativo. 94.450. No caso, né, pessoal, vejam que o sinal não inverteu, porque a reação não inverteu. Então, continuamos com o mesmo sinal. Por fim, a última etapa. A última etapa, eu tive que inverter, e vou ter que inverter, dividir por 8, porque
O etanol é o produto dessa reação. Eu quero ele como reagente, né? Então vejam que eu estou lidando equação por equação. Eu nunca olho mais do que uma substância, por exemplo. Isso é um erro que os alunos cometem. Os caras querem fazer a questão, querem simplesmente tomar de herói e pegar direto, fazer a reação direto no tubo como extremo. E demais, não reescrever a reação. Você não pode fazer isso, porque você vai fazer errado. Vamos continuar? Olha só. Continuando então esse raciocínio, eu vou ter o seguinte. A equação de baixo, eu vou dividir por 8 e inverter. Vai ficar SO2 reagindo, formando então o que era S8 vai dar 1 oitavo de S8, mais 8 sobre 8 que dá 2, e o meu ΔH vai sofrer duas mudanças, né? O que era 567 e 680 negativo vai virar positivo. Eu vou pegar e vou dividir por 8. Então vai ficar mais 70.960. Eu dividi por 8 e eu inverti o sinal. Aí, olha só. Como é que eu posso saber, senhoras e senhores, se o que eu fiz está correto? Se o que eu fiz está correto, ao cortar substâncias iguais em lados opostos, eu preciso chegar no global. Esse é o passo que muita gente não faz. O cara quer fazer a reação, quer olhar a reação bonitinha, aquela coisa toda, e o cara não quer cortar para ver se deu certo. Você precisa cortar as substâncias que não estão na global para ver se a global é um produto da junção dessas etapas da maneira que você manipulou. Vamos ver? Olha só. 1 meio de N2, 1 meio de N2. Cortei. Eu tenho 1 oitavo de S8, 1 oitavo de S8. Cortei. Veja que eu tenho antes da seta 1 meio mais 3 meios, que são 4 meios de O2. O que dá 2 O2 inteiro. Aqui depois da seta eu tenho 1 e aqui também. Então dá para cortar esses 2 O2 com esses 2 O2. Senhoras e senhores, vejam que o somatório das etapas me fornece apenas antes da seta S2 e N2, e depois da seta NO e SO2. Cheguei aonde eu queria, a equação que foi perguntada a partir da manipulação das etapas, cheguei. Agora está certo o que eu estou fazendo. Para verificar então se essa resposta vai dar certo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 8.091 negativo, certo? Eu vou somar com 21.600. Eu vou então diminuir de 94 para 450 e vou somar com 70.960, tá? Então, pelos meus cálculos, nós encontraremos 9.981 negativo, menos 9.981 negativo. Então, aqui eu vou te dar uma dica valiosíssima para você que pretende fazer as provas da Especiais, prova do Enem, prova de vestibulares em geral, mas aqui muito associado, né, à questão de Enem. LeadRes, ela é genial, porque ela encontra o ΔH de procedimentos a partir de etapas com valores conhecidos. Então, se o químico quer calcular o ΔH de uma reação, se ele consegue quebrar esse ΔH, essa reação, em várias etapas já tabeladas, fica muito mais fácil a gente saber. Porque aqui a gente consegue prever qual seria o ΔH da reação final. Isso que você enxerga aqui, então, é uma questão de LeadRes. E vamos ser sinceros, não é a questão mais fácil que tem na vida. Mas a dica é, sempre quando for manipular as etapas, lembre-se de olhar uma substância nesta reação que existe na etapa, não existe nas outras e existe na global. O somatório das etapas é que chega na global. Então, aquela substância que vai estar, toda ela é que foi, então, encontrada na global. Todo o NO2 dessa reação veio da primeira. Por isso que eu só olhei para ele. Se você manejar as equações baseadas na substância correta, você vai chegar sem dúvida alguma à resposta certa. Perfeito?